Fala pessoal, tudo tranquilo? Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre strings. Por que eu vou falar um pouquinho sobre strings? Porque quando a gente trabalhar com ponteiros eu vou voltar nesse assunto um pouquinho, tá? Assim como, olha só, dá uma olhada, ela tá caçando mosca, vocês nem notem isso. Mas enfim, a gente vai falar hoje, pessoal, sobre strings. Tá? É um conteúdo bem interessante, não tem muita novidade em relação a vetores, vocês vão ver que uma string é um vetor, mas muita informação é passada por meio de strings, tanto para apresentar dados para seres humanos, digamos assim, dados que a gente consegue compreender, tanto para passar informações entre hardware e software, ou entre softwares, enfim, tá? Que é uma string? String são duas coisas que definem uma string pelo padrão C, tá? Primeiro, uma string é um vetor de caracteres, tá? E existe um terminador nulo que delimita o fim dessa string. Tá? Então, toda string em C tem que ter um terminador nulo. O que é o terminador nulo? Eu preciso terminar com um zero essa string, e usualmente a gente usa o caractere /0 para delimitar isso quando a gente faz uma string, ou até mesmo quando a gente está buscando o final de uma string. A gente vai ver que eu posso varrer uma string até encontrar o delimitador de final de string. Tá? O que acontece? Primeiro, para criar uma string bem básica, assim, só para explicar para vocês, eu vou ter que ter char, tá? Mas um detalhe, char, como eu falei já, não se limita a caracteres, a trabalhar com a tabela ASCII, né? Char é um tipo numérico, tá? Mas quando eu faço uma string, eu estou buscando realmente que cada char desse vetor represente um caractere de fato, tá? Então, vamos colocar char str, tá? E percebam que eu vou dar um espaço de 10 char para esse vetor. Isso aqui é um vetor, a gente criou isso, a gente fez isso na última aula. E eu já vou inicializar esse carinha aqui com A, E e o I aqui, tá? E vou colocar um delimitador, ó, /0. Aqui já começa a ter uma coisa bem interessante, porque eu não ocupei todo o espaço que eu reservei para essa string. Tá? Eu só usei 4, se vocês forem ver, né? Eu só atribuí 4 caracteres nessa string str. Tá? E por que eu falei caracteres de fato? Porque quando eu uso uma constante entre aspas simples, tá? O C vai buscar lá na tabela ASCII quanto é que vale e vai colocar aqui. Então, na real, str de 0 vai receber o decimal que equivale ao A na tabela ASCII. Nunca decorei, acho que é 30 e alguma coisa. Vamos dar uma pesquisada rapidão aqui, eu vou cortar. Então, tá aqui a nossa tabela ASCII, a famosa tabela ASCII. Tá? O que acontece? Não? Cada caractere, isso da nossa linguagem, né, isso aqui, se não me engano, o arábico, né, tem um equivalente decimal, um número. Tá? Que quando esse número chega no terminal, por exemplo, ele é convertido para o símbolo que ele representa. Tá? Então, o que acontece? No caso do caractere A, isso equivale ao 65. Me confundi total, né? Jesus. Né? O A equivale ao decimal 65, o hexa é 41, octa 101, enfim. Né? O L, eu coloquei o lá? Não me lembro. É I, O, U, né? O E, na verdade, é o número 69, e o I é o número 73. Tá? O /0 não é o zero, né? O /0 é literalmente o caractere nulo. Tá? Então, o terminador nulo é que indica que essa string chegou no fim. Por que eu tenho que ter o delimitador nulo quando eu trabalho com strings? Porque todas as funções de impressão de strings no C operam até encontrar esse caractere nulo. Tá? Então, ele delimita o fim e isso é um padrão. Eu tenho que
lembrar quando eu trabalho com strings, perfeito? Então, nesse carinha aqui, é a mesma coisa, né? É idêntico se eu estivesse fazendo isso aqui, ó, char str2 10 e atribuído os valores decimais, ó. Cadê? 65, o E69, 73, né? Eu até posso usar o null aqui, ó, ou até posso colocar o 0, né? E ponto e vírgula. Então, o que acontece? Essas duas strings são para o computador a mesma coisa. Tá? Então, uma coisa que vocês têm que lembrar aqui, quando eu uso aspas simples, ele vai usar a conversão direto ali na tabela ASCII para o valor, né, decimal equivalente, para o número equivalente. O que acontece, pessoal? Quando eu tenho essa string, né, obviamente quando eu faço uma string é para trabalhar com texto, perfeito? Então, quando eu for imprimir essa string, printf, eu vou usar o %s, no caso do printf, né? E daí eu vou enviar a string str para minha função. Da mesma maneira que se eu colocar aqui str2, vai funcionar também. A gente vai entender por que funciona isso quando a gente avançar um pouquinho mais no conteúdo e falar sobre ponteiros, tá? Vetores, matrizes, strings está intimamente relacionada com os operadores de ponteiro, mas eu ainda não posso falar propriamente tudo que eu gostaria nesse momento, mas esperem que a gente vai chegar lá. Então eu vou compilar para vocês verem que eu vou ter a mesma saída, né, nessas duas... Aí, ó. Mesma coisa, tá? Porque são virtualmente a mesma coisa, tá? Mas óbvio, quando eu trabalho com strings, usualmente vocês vão ver, ó, essa definição um pouquinho diferente. Provavelmente assim, ó. Vocês vão ver que eu tenho a mesma coisa, já explico. Mesma coisa. O que é isso aqui? Quando eu uso aspas duplas, né, o C vai criar literalmente o padrão da string, né, a sequência de caracteres corretinha, e vai automaticamente colocar o terminador nulo. Então, na verdade, ele faz para nós aquilo que a gente fez caractere por caractere lá em cima. Perceberam? Então, vocês têm que entender que a string nada mais é do que uma sequência de caracteres que termina em /0 para o computador. Tá? Como é que eu vou ler uma string do teclado? Porque isso é importante. Tá? Imprimir, vocês já viram que eu posso imprimir com printf. Existe uma segunda função, utilizada também para impressão de strings, que é a função puts, put string. Tá? E daí eu posso colocar str3 aqui. Mas percebam que eu não consigo também formatar essa saída. Essa função puts, ela literalmente imprime uma string no terminal, tá? Então essas são as funções básicas que a gente vai trabalhar para impressão de string na tela. Um detalhe, muitas funções, inclusive as funções que vocês já trabalharam lá no Arduino, por exemplo, print e println, tá? Olha só, mesmo enviando um int para elas vão converter esse int para uma sequência de caracteres. É interessante vocês entenderem isso, né? Quando eu faço printf %i ou %d, tá? A informação que esses carinhas vão colocar lá na tela não é propriamente o número, e sim a sequência de caracteres que equivale àquela string. Isso aí demora um pouquinho para a gente para entrar na nossa mente. Por quê? Porque o número bruto dentro da máquina é uma coisa. Agora, eu leio aquele número, eu humano, né, eu tenho uma sequência de caracteres. Então, para imprimir essa sequência, né, o computador converte literalmente o número, o dado, por exemplo, 48.592, converte para cada caractere na hora de imprimir. Quando eu envio usando print ou println lá no Arduino, a função print ou println faz exatamente isso. Tá? Então, vocês têm que notar isso.
a função println, lá no Arduino, envia uma string para o terminal, né, pela porta serial, no caso. Tá? Não é o dado bruto. O dado bruto a gente vai ver que existe uma função lá no Arduino que é a função write, que opera justo com essa diferença. A função write, se eu enviar o número 63, é o número 63 que é enviado e é apresentado lá do outro lado, chega a 63. Tá? Agora, se eu enviar uma informação pela porta serial utilizando as funções print ou até mesmo usando as funções aqui fprint, também que dá para fazer, né? Essas funções elas convertem o número para uma sequência de caracteres, por exemplo, 63. Eu sei que isso parece difícil, tá, pessoal? 63. Tá? 63, a string 63 é muito diferente do número 63, né? Então é isso que eu quero que vocês percebam quando eu trabalho com strings. Quando eu pego uma informação e imprimo ela como uma sequência de caracteres, o dado é diferente, mas para representar para uma coisa que é compreensível para o ser humano, né? Para mim como ser humano, tá bom? Estava falando sobre as funções de impressão, print e puts, tá? E existem, obviamente, as funções de leitura de strings, que eu vou fazer a leitura dessa string aqui, ó, da string str. Tá? Tem que tomar muito cuidado, porque nesse caso a string str ela só vai aceitar 10 caracteres. Eu só reservei 10, não, eu tenho a limitação do /n, do /0, né, do caractere nulo. Então, na verdade, quando eu declaro uma string com, a gente normalmente diz buffer, né, com espaço 10, eu tenho usável só 9 caracteres. Então vamos aumentar esse espaço, né, cara? Vamos colocar 255 aqui. Daí eu tenho o suficiente para formar até uma frase, né? Para ler essa string do teclado, eu vou usar a função scanf, eu posso usar, ou usar a função gets, como vocês vão ver. Então observem aqui. Eu vou usar primeiro o scan. Então eu vou usar scanf %s, eu estou lendo uma string. E diferente, tem que tomar cuidado com isso, diferente de ler um inteiro, de ler um próprio char, quando eu trabalho com strings, eu não preciso colocar o e comercial, eu vou usar direto o str. De novo, eu vou explicar o porquê disso lá em ponteiros, tá? Mas essa linha aqui, ela é usada para ler uma string, esse scan. Tá? Então eu vou colocar aqui, ó, printf, eu vou ler e imprimir essa string, só isso. String digitada. E vocês vão ver que eu tenho problemas aqui, tá? Sempre tem algum problema, né? Nunca tá bom, é sempre problemas. Eu nem botei um printf para avisar o usuário para ler uma string, né? Então ele tá ali piscando, por quê? Porque ele tá aguardando eu escrever. Então, Renan, ó. String digitada foi Renan. Deixa eu arrumar isso aqui, vou botar um /n aqui. E vou colocar, por favor, vou usar o puts de propósito aqui. Vou usar um puts aqui, digite uma string. Daí pelo menos o infeliz que tá, faltou ponto e vírgula. Pelo menos o infeliz que tá digitando vai entender o que ele tem que fazer, né? Então digite uma string e vou colocar o meu nome, Renan Vieiro. Observem que só ficou Renan ali, né? Tá? Esse é um problema, entre aspas, da minha função scanf. Tá? A scanf, ela retorna sempre que ela encontrar no buffer de entrada, ou seja, no teclado, quando eu teclo alguma coisa aqui, teclo Enter, né, essa informação vai para o buffer de entrada e o scan ele recolhe desse buffer de entrada a informação. E o scanf, diferente de outra função como a gente vai ver, tem 3 delimitadores de leitura de string, não é de final de string, é de leitura de string. Tá? É o espaço, tabulação e o caractere de nova linha. E aí que tá, dependendo da plataforma, a nova linha muda.
E isso, historicamente, gera uma série de problemas que vocês vão enfrentar e eu já explico quais são. O fato é o seguinte, ó, eu usei o scanf, eu tenho certeza que eu não vou conseguir nada depois do espaço. Por quê? Porque o scanf vai ler até o primeiro espaço e retornar a string. E daí qual que é o grande problema? O problema é que ficou uma informação presa, eu gosto de dizer presa, no buffer de entrada, que foi o resto da string que eu digitei. Se eu efetuar mais uma leitura, né, vocês vão ver que esse scanf que teoricamente, deixa eu mudar aqui, que teoricamente seria aguardado, ele vai ser executado sem aguardar a resposta. Por quê? Porque ele encontrou caracteres no buffer que sobraram da leitura anterior, olha só. Então vamos colocar, ó, Renan Vieira. Botem o nome de vocês aí. Pode ver que o programa já fechou, porque ó, ele pegou o Renan na primeira leitura e na segunda leitura ele pegou o quê? O que tinha sobrado depois do espaço. Tá? Isso não é propriamente um erro. Essa característica da função scan, ela é bem interessante quando eu uso a função fscan para ler arquivos. Tá? Por quê? Porque eu posso ler palavra por palavra do arquivo, ao invés de ler, por exemplo, um parágrafo gigante. Né? Então eu posso trabalhar com um buffer pequenininho e lendo palavra por palavra. Tá? Isso aí é conforme a aplicação. O que acontece, pessoal? Isso muitas vezes vai gerar problema para vocês. Então, se vocês quiserem ler uma string até de fato o /n, né, até que eu tecle uma nova linha, eu vou ter que usar a função puts. E tem uma coisa, essas funções são antigas de fato, tá, pessoal? Então, muitos compiladores, inclusive o Qt, dependendo da plataforma, reclama, tá, pessoal? Então eu vou usar, ó, gets, eu falei puts, eu acho sem querer, né? Gets é a prima do puts para ler, né? Então eu vou obter do teclado uma string e daí agora eu vou poder trabalhar com até coisas depois de espaço e tabulação, tá? Que fique claro. Então se eu digitar Pedro Jeromel, chega de ficar usando meu nome, Pedro Jeromel, pode ver que a string digitada foi Pedro Jeromel. Só que o que também pode acontecer? Porra, professor, só acontece problema aqui. Tá? Sim, é uma droga. Vamos ver se eu consigo dar o que eu quero que dê. Tá? Então, o que acontece, pessoal? Muitas vezes, eu trouxe um exemplo aqui só para... Eu estou mostrando os problemas que podem acontecer quando eu trabalho. Tá? Quando eu tenho, por exemplo, uma leitura usando o scan, tá? Vocês vão ver que o gets, nesse caso, ele retorna antes de se solicitar a leitura. Quer ver? Ó? Vou mostrar. Então percebam que a primeira linha desse programa é um scan. Né? Só para teste, pessoal. Então eu vou entrar com o número 100 e colocar ele em A. Pode ver que a string, que o gets foi executado sem eu querer, digamos assim. Tá? Por quê? Porque nessa operação do scan, quando eu apertei Enter, o scan ele é delimitado por um dos caracteres de final no Windows. Porque no Windows, pessoal, o que delimita o fim de uma operação de entrada pelo teclado são o envio de 2 caracteres de controle, que são os números 10 e 13. Só que devido a diferenças históricas das plataformas, no Unix é só um dos 2 que é enviado e no Mac, inclusive, é o outro. Né? Então, o que acontece? A função scan ela é feita de uma maneira diferente da função gets. Tá? A função scan ela é feita para buscar até um dos caracteres de controle, que infelizmente no Windows, esse caractere sobra, fica no buffer, e o gets, um dos caracteres que delimitam o final é justo esse carinha que sobra no buffer. Então o que vai acontecer? O gets vai ser executado, ele vai lá e vai ver se tem alguma coisa no buffer de entrada do teclado, do caso, né, do computador. E vai encontrar um caractere de controle que ele sabe que é o final da entrada.
né? E ele vai retornar. Só que isso, pessoal, é por uma diferença histórica entre o /n nas várias linguagens, nas várias plataformas, né? Então, para evitar que isso aconteça, tem uma saída que é fácil, mas os programadores sérios diriam que não é boa, que é limpar o buffer de entrada, flush. Né? stdin, standard in. Tá? Isso é uma função, né? E ela serve para limpar o buffer padrão de entrada que está associado ao teclado. Então, quando eu executar esse código agora, com esse flush, antes do gets, como o flush vai ser executado, eu vou limpar o que tiver no buffer. Né? Então, quando eu executar, pode ver que agora o programa esperou eu entrar com a minha string. Tá? Então, esse é um exemplo que vocês vão, quando vocês trabalharem com strings em C, isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde quando a gente trabalhar com a entrada e saída de dados. Então eu já estou trazendo esse problema antes que ele aconteça, e eu espero que isso poupe bastante tempo de vocês. Um detalhe, pessoal, a gente já viu como eu leio strings, eu já vi como eu escrevo strings, e a gente já sabe a estrutura básica de uma string, né? Na verdade, string é um vetor. Eu vou usar uma função agora para literalmente mostrar para vocês que a string de fato é um vetor. Né? Então eu tenho a string str, eu vou tirar aqui esse scan que eu só botei para mostrar para vocês, vou tirar esse flush também. Tá? Eu imprimi a string, tá? Usando a função printf, só que eu posso também, eu já vou aproveitar o a que está declarado lá em cima, fazer for a igual a 0. Não preciso ter a condição do meio, isso vai fazer com que o for seja infinito. E eu vou colocar a mais mais. Né? E o que eu vou fazer? Eu vou usar a função put char. E eu vou colocar no terminal str de A. Vocês devem estar vendo uma mosca indo para lá. Eu tô puto da cara com a mosca, vontade de matar ela. Tá? Ó, apareceu ainda, tá voando. Então, putchar str de A. Né? E o que eu vou fazer agora? Percebam. Se str de A, str de A for igual a null, break. Poderia colocar for igual aqui a /0. É uma opção também. Poderia botar, pessoal, aqui o caractere /0, né? Para indicar que é o 0. O que isso aqui vai fazer? Vai, de novo, é outra forma de imprimir a string que eu li. Tá? Vamos ver, ó. Pode ver, ó. Ele imprimiu aqui, ó. Perceberam? Tá? Então, pessoal, cometi um errinho aqui, né? Para ser bem correto, esse if tem que estar antes, tá? Porque senão, e até aconteceu, ele imprimiu uma coisa a mais, ó. Quase que eu não percebi. Né? Porque daí, se ele for 0, ele vai escapar antes de imprimir. O meu código de antes, ele imprimia e depois testava. Não se faz isso, mas enfim. Tá? Então, isso aqui mostra e prova para vocês que a string é um vetor. Tá? É óbvio que existem funções especificamente desenvolvidas para trabalhar com strings, mas a gente vai ver com o tempo isso. Mas agora vocês sabem como criar uma variável que armazena um nome, por exemplo. Tá? É fundamental quando eu construir estruturas de dados um pouquinho mais complexas, né? Sempre vai ter alguma string, se eu quero fazer uma agenda. Então vocês têm que aprender a trabalhar com esse tipo de dado, né, que não deixa de ser um tipo especial, né? E como processar ele das mais diversas maneiras. Né? Aqui eu quis mostrar para vocês que de fato é um vetor. Eu posso varrer elemento a elemento. Eu posso, por exemplo,
descobrir quantas vogais existem numa frase que eu digitar do teclado. E é esse o exercício que eu quero que vocês façam. Vocês façam uma função ou... Função talvez seja muito cedo para fazer, mas façam aí um programinha que lê uma frase do teclado e apresenta na tela, primeiro, quantas vogais a palavra tem e quantas palavras essa frase tem. Tá? Na verdade, quantas vogais a frase tem e quantas palavras a frase possui. Esse é o exercício de vocês para hoje. Tá? Obviamente, eu vou trazer a resposta na próxima aula. Aquele abraço, pessoal.